Vamos fazer um Conversa Paz na Mídia, dessa vez recebendo a Ana Carolina Curvelo, jornalista e idealizadora da página Jornalista Positiva. Obrigado por conversar com a gente, Carol. Sei que faz um trabalho tão bonito aí. E você está em Brasília, né, Carol? Trabalha no Senado Federal. Então, de onde saem muitas más notícias em geral, né, Carol? Se a gente pegar as estatísticas das notícias que saem de Brasília, do Congresso, infelizmente, acho que vai ser um percentual muito alto de notícias negativas, né? Até e também até o Congresso também faz coisas positivas, né? Mas me conta um pouco, antes da gente discutir essa questão das notícias, por que que você decidiu atuar nessa área da mídia e criar a página Jornalista Positiva? Bom, é um prazer estar falando com vocês do Paz na Mídia. Já sou fã mesmo, acompanho o trabalho que vocês realizam, esses estudos, né? Até mesmo para a gente ter uma noção do que a gente está consumindo da grande mídia. E muito me encanta a questão das boas notícias, né? Apesar de não estarem tão presentes no noticiário, são elas que muitas vezes me motivam, me dão esperança, né? Então, eu senti no meu coração muito forte no ano passado, né, enquanto começava essa pandemia, a necessidade de divulgar boas notícias, né? A gente começou a ser contaminado com tantas notícias negativas, né, da pandemia, com tantas notícias negativas por conta desse vírus novo, né, que acabou levando muitas vidas, infelizmente, mas eu sentia que faltava uma luz no fim do túnel, sabe? Eu sentia essa necessidade de ver além das notícias ruins, né? De ver que existiam coisas boas acontecendo. E foi quando eu decidi mesmo abrir esse perfil, né, Jornalista Positiva, com essa ideia de mostrar das pessoas que, muito além das notícias negativas, existem coisas boas acontecendo, né? E uma das minhas frases é: em meio ao caos, existem sim boas notícias, porque as pessoas começaram a perder a esperança, as pessoas realmente começaram a se desesperar, porque você ligava o noticiário, era o tempo inteiro só falando de pessoas que morreram, só falando de negócios que foram fechados, e não se via que por trás dessas notícias ruins, pessoas se recuperaram, pessoas conseguiram recomeçar os seus negócios, né? Pessoas conseguiram empreender, pessoas começaram a ajudar as outras, então começou uma corrente muito grande de solidariedade. E isso é muito bacana, porque você, de certa forma, você motiva outras pessoas a fazerem o bem também, né? Você não fica inerte às coisas ruins. É possível mostrar para as pessoas que existem pessoas se reinventando, existem pessoas aprendendo na dificuldade, né? Eu vejo o jornalismo positivo como uma forma de inspirar as pessoas. Foi aí que veio essa ideia da jornalista positiva. Muito legal, Carol. E eu sinto, eu também tenho a mesma percepção que você, por isso que a gente criou aqui essa ação, né, essa iniciativa Paz na Mídia, né, que é um excesso de negatividade na mídia com consequências muito negativas para a sociedade, né? Nós que somos profissionais de comunicação sentimos isso, né? E estamos tentando aqui criar uma consciência, né, aumentar a consciência para que as pessoas consumam mídia de mais qualidade e também que os meios de comunicação produzam, né, conteúdos mais positivos, né? E que nós todos somos comunicadores hoje em dia, né? Todos nós postamos, criamos, estamos criando aqui agora, né? Então, todos nós somos criadores de conteúdo, não é só mais a mídia profissional, né? Mas eu queria colocar uma questão para você refletir comigo aqui. Por vezes, a gente é mal compreendido, né? Acham que a gente é alienado, que a gente não quer tratar dos problemas, que a mídia está certa, porque tem mesmo que cuidar, tratar dos problemas para que soluções sejam encontradas. E muitos exemplos de campanhas que a mídia, ao mostrar fatos negativos, mobilizou energias para que aqueles problemas fossem resolvidos, melhorados, né? E a gente, tenho certeza que você também, a gente não discorda disso, a gente não, em nenhum momento a gente acha que a mídia só deve ter coisas positivas, né? Mas tem que ter um balanço mais adequado, né? Eu vejo assim, porque não são mostradas soluções, não são mostradas saídas, né?
e são só problemas empilhados, e isso, no nosso ver, não é construtivo, né? Você sente essa reação também quando você fala de notícia positiva? Tem pessoas que falam, torcem o nariz e falam, ah, você está alienada, você está maluca, com tantos problemas que a gente tem, como é que você vem falar de coisa positiva? Olha, acho que vai ser a primeira pessoa que eu vou estar falando isso, mas eu tive, inclusive, na minha própria família, essa dificuldade de aceitarem o meu trabalho, de entender que eu gosto de divulgar boas notícias. Então, eu tive uma discussão na minha casa mesmo, na minha própria família, com os meus pais, porque eles também começaram a pensar, mas você está se alienando, tem que tomar muito cuidado, porque essas boas notícias podem ser fake news. Eu falei, gente, tem gente que associa boa notícia com fake news. Saiu uma notícia, eu até mostrei para os meus pais a notícia, né, sobre as pesquisas que estão ocorrendo agora contra a questão do Alzheimer, né? Aqui no Brasil descobriram inclusive um fruto que está sendo estudado ainda, mas que está demonstrando bons resultados para a redução, né, de problemas de demência, de Alzheimer. Aí quando eu mostrei isso para meu pai, que balela, isso é mentira, onde já se viu? Eu falei, gente, vocês estão menosprezando um estudo brasileiro, né, que é muito positivo e que a gente tem sim que enaltecer. Não se trata de uma fake news, né? As pessoas começam a pensar, nossa, não, isso aí deve ser montagem. A gente vê muito vídeo na internet de boas ações, as pessoas, isso aí deve ser montagem. Pelo amor de Deus, né? Não, gente, existem sim coisas boas acontecendo. Não se trata de ficção, né? Pelo contrário, eu penso que a questão das boas notícias não é você se tornar alienado, mas é aquilo que vocês colocam até mesmo na mídia de vocês, é saber selecionar certos conteúdos, não se contaminar tanto com negatividade, com notícias ruins. Porque, nossa, tem sites assim que a gente vê que são sensacionalistas que focam demais nas tragédias. Então, se a gente consome aquelas tragédias, toda hora vê aquelas notícias tão ruins, aquilo ali começa a afetar até mesmo o nosso humor, né? Começa a afetar o nosso relacionamento com as pessoas. A gente começa a achar que todas as pessoas, né, podem fazer coisas ruins. E, inclusive, isso me fez pensar muito, né? Aproveitando esse mês de setembro que nós estamos, que é de prevenção ao suicídio, que a mídia ela só não divulga mesmo a questão do suicídio em si, porque sabe o impacto que isso causaria na vida das pessoas, né? Então, a partir dessa análise, dessa compreensão de não se divulgar notícias sobre suicídio, a gente vê que notícias de tragédia elas causam sim um impacto negativo, né? Além da revolta, do ódio, do medo, existe por trás dessa realidade que é triste, né? A gente sabe que tragédias acontecem o tempo inteiro, mas elas têm esse impacto muito grande mesmo, né, na vida das pessoas. Então, eu tento mostrar que, principalmente no meu perfil, que a gente tem sim que reconhecer os problemas, temos sim que reconhecer a nossa realidade, mas não ficar também preso a essa realidade negativa, que nós podemos fazer a diferença, né? Nós podemos ser a diferença de um mundo melhor, de coisas boas também, né? Eu penso mais como uma inspiração para as pessoas. As boas notícias, elas têm que servir como inspiração, né? Muito legal. Isso que você falou me fez lembrar um livro que eu estou lendo agora, que chama, é um livro em inglês, é um livro dos Estados Unidos, uma pesquisadora e jornalista americana, né? Tá aqui do meu lado, aqui, a Jodie Jackson, que você é o que você lê, né? Esse é o título do livro. Você é o que você lê, porque mudar a sua dieta de mídia pode mudar o mundo, né? Sim. E em que ela fala ela também, como nós, se incomodou com tanta negatividade na mídia, que estava deixando ela deprimida como consumidora e como profissional de mídia, e ela decidiu pesquisar e atuar, e é uma das pessoas que defende o que hoje é conhecido nos Estados Unidos como o jornalismo de soluções, né? O jornalismo propositivo, o jornalismo que traz o problema numa perspectiva de soluções, né? Numa perspectiva de serviços, realmente, não apenas empilhar problemas que causam Sim. angústia e mal-estar, né?
E ela cita, e vários autores citam um outro estudo da psicologia positiva, que diz o seguinte, que uma emoção negativa, ela causa para a gente um mal-estar, uma sensação de impotência, como você falou, né? E um conteúdo positivo, ou uma emoção positiva, causa o contrário, causa uma sensação de empoderamento, de bem-estar, de criatividade, né? E o desafio nosso é conseguir o balanço nisso, a gente entrar numa dinâmica positiva que nos permita ser mais criativos, alegres, participativos, e não uma dinâmica negativa que nos deixe deprimidos, com uma sensação de impotência, né? E as pesquisas até da psicologia positiva evoluíram até para quantificar isso, chegou à conclusão que, assim, para cada conteúdo negativo que você tenha contato, seriam necessários 3 positivos para que você para que seja facilitada a sua dinâmica positiva em relação à vida, né? É uma dica interessante essa, assim, procurar conteúdos positivos nessa proporção. Não é fácil, né? Não é fácil achar na nossa mídia, mas a gente está aqui tentando, né, atuar nessa área e divulgar esse tipo de informação. O que você acha desses conceitos que eu coloquei, Carol? Assim, eu penso que esse equilíbrio mesmo entre um conteúdo negativo e um conteúdo positivo é fundamental. E quando você já começa o seu dia lendo notícias negativas, né, a impressão que dá é que o seu dia inteiro vai ser ruim, que aquilo ali já estragou o seu humor e que aí você já vai chegar estressado no trabalho, então você afeta de um modo geral, né, o seu comportamento. E quando você começa o dia com uma notícia boa, uma notícia positiva, a gente sente diferente. Hoje eu até fiz uma postagem, né, mostrando essa questão, né, de acordar já com boas notícias ou acordar, né, vendo que existem coisas boas acontecendo. Porque é uma forma, assim, não é que você, né, vai focar somente nas notícias boas. Pelo contrário, se você começa o seu dia já ligando a rádio, escuta o que está, nós temos sim que estar atualizados, né, com o factual, com o que está acontecendo na nossa sociedade, na realidade, para a gente também não ficar fora, né, da casinha, fora da realidade do que estamos vivendo. Mas esse equilíbrio, né? Ouvi hoje já as notícias, nossa, mas foi tanta notícia negativa, será que tem alguma coisa boa acontecendo? Né? Eu acho que, assim, falta também das pessoas essa questão de equilibrar. A gente tem que checar também a questão das fake news, né? Se é fato ou não é. Hoje em dia, a internet, ela nos possibilita pelo menos isso, né? De você checar uma informação, de você também buscar uma boa notícia. Então, eu acho que a gente pode usar a internet a nosso favor nesse aspecto também, de buscar sites, né, que trabalham mesmo com o incentivo das boas notícias. Legal. Carol, a gente aqui no Conversas Paz na Mídia, a gente tenta estimular as boas práticas e apresentar as boas práticas. Eu queria pedir para você comentar o seguinte, que os grandes veículos de comunicação, eles têm espaços dedicados às boas notícias, né? Por exemplo, a Folha tem lá o caderno Dias Melhores, o G1 tem o Olha Que Legal, e por aí vai. Tem outros, o UOL também tem, né? O Globo também tem, mas assim, é curioso porque eles separam um espaço específico para falar do que de bom que Editorias, está né? acontecendo, né? O que você acha disso? Eu acho assim um grande avanço já também, né? Porque muitas dessas editorias surgiram realmente agora na pandemia. Inclusive, uma das editorias que surgiu recentemente na pandemia foi o Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste também tem uma aba chamada Dias Melhores. Só que dá a impressão que, assim, quando você entra na página principal, você quase não vê, né? Eles não dão muito destaque para essas boas notícias. Então, você tem que, às vezes, procurar nas editorias e clicar naquela editoria para ver qual é a boa notícia do dia. Esse Olha Que Legal do G1 é assim mesmo.
E lá, às vezes, eles assim, eu até entrei hoje lá, eles demoram, às vezes, muito para atualizar. Tem uma notícia de 3 dias, a gente percebe que acabam sendo editorias que não são tão atualizadas diariamente, diferente de portais específicos, né, como Só Notícia Boa, o Razões para Acreditar. E um que eu acompanho muito é o Virtus. O R7 é do portal R7. Então, o portal R7 criou um site também dentro do portal R7 para divulgar boas notícias. E o legal do Virtus é que ele pega notícias tanto do Só Notícia Boa quanto do Razões para Acreditar. E eles também têm as suas próprias notícias. E lá é atualizado assim, de hora em hora, porque eles pegam notícia do Razões, pegam Só Notícia Boa e eles também vão colocando. Então, é um site muito bacana, né, que trabalha especificamente divulgando essas boas notícias, porque os sites grandes, né, de grande repercussão, quando você entra, as manchetes principais, os destaques sempre são, né, alguma coisa bem negativa. Quando não é alguma tragédia que está em primeiro lugar, é algo relacionado à política, né? Especialmente a CPI da pandemia, às vezes é a primeira manchete que a gente vê quando tem, né? Quando está ocorrendo aqui no Senado, nos dias que ocorrem as sessões. Então, a gente vê que são raras, assim, né? Essas editorias. E qual é a sua experiência ao postar conteúdos positivos? Que tipo de engajamento que você consegue? Que tipo de reações você desperta? Assim, eu esperava ter um engajamento maior nas redes sociais. Confesso que é muito limitado. Eu sempre, em todas as minhas postagens, utilizo a hashtag Boas Notícias. E a hashtag Boas Notícias, as pessoas podem acompanhar hashtags também, né? Se você quer já saber o que está sendo postado, você consegue Boas Notícias, você clica lá e você consegue ver um conteúdo bem extenso voltado a boas notícias. Mas, assim, o feedback, mesmo que seja de uma pessoa ou duas, é muito bom e é sempre muito positivo. Porque eu já tive pessoas falando assim, nossa, Carol, eu já estava, assim, já tinha me fechado em relação às notícias, não queria mais ver noticiários, porque só estava vendo notícia ruim, e você tem trazido um pouco de esperança, tem mostrado que há coisas boas acontecendo, né? Então, assim, a gente percebe que o sentimento das pessoas, né, que estão por trás, que curtem, muda, o humor dessas pessoas muda bastante, né? Então, é muito interessante você ter esse retorno de ver que você está fazendo um pouco, né, assim, transformando o dia daquela pessoa pelo menos um pouco melhor. Que até a frase do meu perfil é: a boa notícia me motiva a te motivar, né? Então, eu nem vejo muito no resultado de ter 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, que seja muito compartilhado. Isso me faz tão bem que se eu já fizer bem a uma pessoa, isso para mim já terá valido a pena. É algo que eu faço totalmente voluntário, eu dedico pelo menos um tempo do meu dia para preparar essas postagens, para procurar essas boas notícias, porque me faz bem em primeiro lugar, sabe? É algo assim que eu me sinto bem em poder proporcionar um pouco dessa alegria de mostrar para as pessoas que a gente ainda pode ter esperança. Muito legal, Carol, muito legal mesmo, né? Infelizmente, a gente sabe que a má notícia ela é atrativa, né, por vários motivos, né, pelos nossos condicionamentos humanos mesmo. Existe o chamado viés negativo, a gente tende a dar mais atenção porque é negativo, porque isso pode representar uma ameaça para nós, né, até do ponto de vista evolutivo, a gente tem esse viés, né? E a imprensa, os meios de comunicação profissionais usam isso para atrair a atenção, para atrair a audiência, né? E, infelizmente, de forma crescente, porque a competição pela nossa atenção é crescente também, né? Ou agora, os veículos disputam, além de disputar com os outros veículos, disputam com os canais digitais de outros veículos, disputam com os canais digitais das pessoas, né? Então, a atenção hoje é o bem mais escasso, né? E, infelizmente, Sim. o conteúdo negativo atrai mais atenção por esse motivo.
Agora, o que a gente espera é que das empresas de comunicação, que já começaram a ter uma consciência maior, concordo com você, é um avanço existirem esses cadernos de notícias positivas nos grandes veículos, né? Mas que um dia eles não estejam segregados em um caderno, mas que eles façam parte da estrutura da produção mesmo, da estrutura editorial, né? Que estejam mais balanceadas ali as matérias positivas e negativas, e que os problemas sejam mostrados com soluções, com abordagem de soluções, né? E não apenas empilhados para atrair atenção, né? Isso que a gente espera, né? A gente aqui no Conversa Paz na Mídia, a gente também tenta encontrar pesquisas que tragam subsídios para isso que a gente percebe, que a gente sabe, né? Mas que também tem fartas evidências aí de estudos científicos, né? Que mostram, né? E tem um estudo muito interessante aqui, que a gente publicado em 2019 no Jornal da Sociedade Britânica de Psicologia, que no qual 63 entrevistados relataram as suas exposições às notícias e estados afetivos, pelo menos 5 vezes por dia, durante 10 dias. E a conclusão não foi outra, né? Que os estados emocionais negativos estavam claramente associados ao noticiário negativo que essas pessoas consumiram, né? Que você acha disso? É cada vez mais evidente, né, que o nosso humor, a nossa vida é muito afetada por aquilo que consumimos, por aquilo que fazemos, né? Então, sim, cabe a cada um de nós esse poder de escolher o que a gente quer acompanhar, de escolher, né, o que nos faz bem. Teve um post que vocês fizeram que me chamou muita atenção, que era justamente a gente avaliar quem que a gente está seguindo, né? Os perfis que a gente acompanha, até para a gente fazer aquela reflexão se isso está me agregando, se está me fazendo bem ou não, né? Porque não é só a questão de consumir conteúdos negativos, né? Se a gente tende a acompanhar, por exemplo, perfis assim policiais, perfis, né, sensacionalistas, aquilo ali mostra alguma coisa relacionada, assim, a pessoa gosta de consumir aquilo, né? Aí é mais para a área da psicologia. Mas eu entendo que isso pode estar muito relacionado ao comportamento da pessoa, né? Ao que atrai, ao que né, ela sente prazer em estar consumindo. E assim, é um poder de escolha, né? A gente saber escolher o que a gente quer ler, o que a gente quer ver, o que a gente quer estar acompanhando. Porque hoje, nas redes sociais, né, a gente tem visto um discurso de ódio muito grande, um discurso assim de agressão um com o outro, uma disputa, né, também de seguidores, de querer ser melhor do que o outro. E não é só no consumo de conteúdo, mas também é a questão comportamental das pessoas, né? A gente também precisa tomar muito cuidado com isso nas redes sociais, porque estamos expostos, né, o tempo inteiro, e às vezes eu acho que falta na nossa sociedade, isso deveria começar desde pequeno, essa consciência, né, sobre conteúdo e sobre quem eu quero ser ou quem eu quero parecer ser nas redes sociais também, né? É uma reflexão bem complexa, assim. Eu penso que tudo, de certa forma, está entreligado, né? E também pode afetar a nossa vida de certa forma. Essa questão do discurso do ódio, da fake news, é até objeto inclusive, de uma medida provisória que o Senado devolveu, né, para o governo, que o governo Bolsonaro tentou limitar a possibilidade das redes sociais removerem conteúdos associados a fake news e a discursos de ódio, em nome da liberdade de expressão, né? É uma discussão complexa, mas certamente, né, a liberdade de expressão não vale fake news, não inclui fake news, né?
e o discurso a discordância política é uma coisa, assim, mas o discurso do ódio, né, é diferente, ele não pode, na nossa visão, ele não pode ser visto como uma coisa normal, Uhum. porque ele, no fundo, afeta a própria democracia, né? Tem o famoso paradoxo da tolerância, né? Que me fugiu o nome do autor aqui agora, mas ele, analisando a Alemanha nazista, ele chegou à seguinte constatação, né? Que o excesso de tolerância, né, permitiu aos intolerantes, né, destruírem a liberdade dos tolerantes, né? O próprio regime nazista assumiu na Alemanha democraticamente, e porque aquelas Sim. mensagens de ódio deles nunca foram reprimidas, foram tidas como parte do debate democrático. E, no fim, os intolerantes acabaram com a liberdade dos tolerantes de todo mundo. E assim como o nazismo é um exemplo extremo, mas tem vários outros episódios na humanidade em que o discurso do ódio, as fake news, as notícias, as informações comprovadamente falsas que são repetidas e reiteradas, se elas não receberem um basta de instituições, da justiça, de uma regulamentação do Congresso, de onde for, elas podem ser um perigo para a própria democracia e para as próprias liberdades, né? É verdade. E elas se dissipam tão rápido, né? Até mais rápido que as notícias ruins. Eu lembro que numa live nossa a gente comentou nisso, né? Por que as pessoas... É muito fácil dar uma notícia ruim. Até mesmo na nossa sociedade a gente tem esse costume de dar a notícia ruim primeiro, né? Depois a gente vai pensar na notícia boa. Ah, você quer ouvir primeiro a boa ou a ruim, né? A notícia boa ou a ruim. E a fake news, ela corre, parece que muito mais rápido do que notícia ruim, né? A gente viu, assim, casos de vídeos de violência, de acidente, as pessoas compartilhando com uma facilidade, mostrando sangue e tal no WhatsApp, ou quando estava, né, no início da pandemia, no ano passado, compartilhando informações sobre tome tal coisa, que você vai ser curado, que a Covid não vai te pegar. Então, a gente vê que a imprensa tem que realmente estar muito atenta a isso, né? Tanto que surgiram vários sites, né, para você checar os fatos, para você confirmar se é mesmo ou não uma fake news, né? Pelo menos isso a gente viu que a internet também foi avançando, né? Há vários sites para a gente poder checar, boatos.org, então isso também é bem interessante. É isso aí. E as pessoas, né, todos temos que ter consciência para ver aquilo que nós compartilhamos, quem nós seguimos, né? E você tem toda a razão. É que começar o dia com uma cena de um crime logo, isso acaba com o dia da gente, né? E Sim, começar o dia com sim. uma boa história edificante, um bom exemplo, uma realização, uma conquista de uma pessoa, um avanço da humanidade, são tantos, na verdade são tantos, né? Que não são Tantos. tão expostos na mídia principal, mas esses casos existem e são muito mais numerosos do que a gente pensa. E a própria humanidade, ela na verdade, pessoas não acreditam, mas nós, com todos os nossos problemas, nós nunca estivemos melhores. Nunca teve tão pouca Sim. miséria, tão pouca guerra, tão pouco analfabetismo, nunca a expectativa de vida foi tão longa, nunca houve tanta saúde, nunca houve tantas liberdades no mundo. Isso, assim, é incomparável em relação a poucas décadas atrás. É uma revolução em relação a 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Mas, mesmo com todos esses avanços, as pessoas acham que nós vivemos os piores momentos da nossa história, né? A mídia é muito importante para criar essa percepção. Mais uma vez, não é que não existem os problemas existem, devem ser enfrentados, mas os problemas têm que ser colocados no seu contexto, né? E numa Sim. abordagem de que se busca soluções, e não apenas empilhar problemas para causar essa sensação de que tudo está perdido, né? É verdade. E uma das coisas que eu tenho reparado muito no meu perfil, assim, Roger, eu até fiz algumas enquetes, né, com as pessoas que me acompanham. Por que que é tão difícil a gente falar de boas notícias? Por que que as pessoas têm tanto receio? Oi, voltei, desculpa. Voltou. Não tem problema. Pode seguir do ponto que você parou, que a gente faz a edição depois. Aí, qual que eu tinha parado? Era na questão
As pessoas, por que que as pessoas têm receio de colocar Tanto coisas boas? isso, tanto receio, né? E eu fiquei pensando nisso, né? E muitas pessoas concordaram mesmo, né? Há um receio das pessoas divulgarem boas notícias porque elas têm inveja do que os outros. Aliás, elas acham que os outros vão ter inveja porque ela conquistou algo bom, ou fica com receio, com medo de estar falando e as pessoas começarem a pensar errado, pensar mal. E esquece que quando a gente divulga boas notícias, a gente mostra para as pessoas que tem pessoas se reinventando, tem pessoas que estão sendo curadas, né? Quanta cura de câncer a gente já viu assim nesses sites de boas notícias? Quantas pessoas que perderam tudo e de repente conseguiram se reerguer e hoje estão, né, com um negócio pujante, um negócio que está dando certo. E quando você ler essas boas notícias, você começa a acreditar em si mesmo, fala, nossa, se essa pessoa conseguiu, eu sou capaz. Eu disse até para o meu esposo, eu falei, gente, todas as pessoas deveriam assistir às Paralimpíadas, porque as Paralimpíadas, elas nos mostram que, cara, todo mundo é capaz. Quem acredita sempre alcança. A gente limita muito a nossa vida, a gente começa a criar muitos problemas e não se dá conta que cada pessoa é capaz de realizar seus sonhos, de correr atrás das suas conquistas, né? Então, assim, eu vejo muito a boa notícia como isso, né? Como uma inspiração, motivação e que nos servem como um impulso, né? Para a gente não parar onde a gente está. Maravilha. Carol, obrigado pela conversa. Vamos todos seguir aqui a jornalista positiva e vamos seguir juntos aqui na nossa causa, né, Carol? Sim, com certeza. Eu acabei não falando do giro positivo no legislativo, mas foi uma ideia que também surgiu com o interesse de mostrar que na política também existem boas notícias, viu, Roger? Fala um pouco desse giro Então, positivo. Como é isso? a Então, como eu trabalho aqui no Senado, né, como assessora de comunicação, eu decidi ver com outro olhar o que está sendo discutido, o que está sendo votado nas comissões e que não ganham tanta repercussão na grande mídia. A grande mídia geralmente divulga o quê? Divulga aqueles projetos negativos, aqueles projetos que estão querendo aumentar o interesse dos políticos, os projetos que estão, né, causando debate, uma grande repercussão, né, tanto da Câmara quanto do Senado, são aprovados projetos de forma terminativa e muito bons. São projetos que podem beneficiar positivamente a vida das pessoas. E às vezes a gente não tem esse conhecimento, a não ser acessando o site da Câmara ou o site do. Opa! Eita. Então, voltando aqui, só para finalizar, às vezes a gente não tem conhecimento desses projetos que estão sendo aprovados nas comissões porque eles não têm, né, tanta repercussão na mídia. Então, eu senti essa vontade de mostrar para as pessoas o que está sendo votado nas comissões, né, de forma positiva. E aí, toda quinta-feira, eu faço esse vídeo, né, um giro do Legislativo com esse projeto positivo. Muito legal. Sabe que você falando isso me lembrou um trecho do livro aqui que eu estou lendo, eu vou ler para você, eu vou contar aqui. Ela conta, o Lyndon Johnson foi o presidente dos Estados Unidos, ele assumiu em 63, e muito associada à guerra no Vietnã, né, que era uma questão muito importante da época. Um dia ele pegou um jornal e interpelou um editor, o editor do Time Magazine, disse o seguinte, olha, nessa semana, 200 mil pessoas da minorias étnicas se registraram para votar no sul dos Estados Unidos, que era uma questão importantíssima naquela época, os negros não votavam, né? Então, só naquela semana, 200 mil pessoas negras tinham se alistado para votar, graças ao Voting Rights Act, uma nova lei que tinha sido aprovada. Aí ele continua. 300 mil idosos foram incorporados pelo programa de saúde Medicare, é uma outra novidade da época, que eles não tinham assistência à saúde. E 100 mil crianças que tinham problemas ali de violência nas redondezas estavam recebendo atenção. Eu falei, nenhuma dessas notícias está aqui no jornal. E o Lyndon Johnson falou para o editor. Aí o editor respondeu o seguinte, senhor presidente, boa notícia não é notícia, má notícia é notícia. Quer dizer, é evidente que a guerra era importante, que tinha que ser tratada, mas, assim,
as outras notícias também são importantes, né?